Compreender o conjunto dos números inteiros é essencial para entender assuntos posteriores, principalmente jogo de sinais, que será assunto da próxima aula e que também é um dos assuntos que mais causa dificuldade. E nesta aula eu vou apresentar alguns conceitos importantes e mostrar algo interessante para que você consiga entender a importância de conhecer o conjunto dos números inteiros. Vamos lá! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Este é o conjunto dos números inteiros, representados pela letra Z, que vem desta palavra de origem alemã, que significa números. Observem que aqui está o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. O 0 e os números positivos. Esses pontinhos aqui significa que vai para o infinito, ou seja, tem continuação aqui, 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e assim sucessivamente. Da mesma forma, observem aqui, tem o 0, o menos 1, o menos 2, menos 3, o 4 e também segue para o infinito, menos 5, menos 6 e assim por diante. Então, toda vez que você vê esses pontinhos aqui no final, significa que este número aqui tem continuidade aqui, o 5, o 6, o 7 e assim por diante. Do outro lado, da mesma forma. Observem que este Z, ele representa o conjunto dos números inteiros completo aqui, desde o 0 até os positivos e os negativos. Quando você identificar o Z com o asterístico do lado, significa o conjunto dos números inteiros não nulo, ou seja, não tem o 0. É todo esse conjunto, exceto o 0. Tudo bem? Quando você identificar aqui, o Z e o sinal de adição, significa que é apenas o conjunto dos números inteiros positivos, ou seja, o 0 e os positivos. Quando você identificar o Z e o sinal negativo, quer dizer que é apenas o conjunto dos números inteiros, o 0 e os negativos. Para ficar mais claro, quando você identificar esses símbolos aqui, você vai pensar: este é o conjunto dos números inteiros sem o 0. Este é o conjunto dos números inteiros sem os negativos. E esse é o conjunto dos números inteiros sem os positivos. Tudo bem? O 0 ele vai continuar aqui e o 0 vai continuar aqui. Só não vai continuar se tiver assim, sem o 0 e sem os negativos. Sem o 0 e apenas com os positivos. Da mesma forma aqui, se tiver assim, é apenas os negativos, sem os positivos e sem o 0. Agora eu vou mostrar algo importante. Observem só. Quem é o número maior aqui? Vou pegar este 1 e vou pegar este menos 3. Quem é o maior? Este é o maior. Esta é a parte mais importante para que você compreenda o que são os números inteiros. Todo número que tiver a partir do 0 aqui, para o lado direito, são maiores do que os números do lado esquerdo. Outro exemplo. Menos 4 e 0. Quem é o maior? O 0 é o maior, porque ele está para o lado direito. Observem, esses números aqui são menores. Outro exemplo. Menos 3
e menos 1. Quem é o maior? O maior é o menos 1, porque observem, ele está mais próximo dos positivos. Então, quanto mais o número está para a direita, ele é maior do que os que estão para a esquerda. Outro exemplo. O 4 e o 0. Quem é o maior? O 4, ele é maior do que o 0. Observem a posição dele. Outro exemplo. Menos 4 e 4. Quem é o maior? O 4. Quem é o menor? O menos 4. Olha a diferença. Então guardem esta informação porque ela será importante para que a gente entenda o assunto jogo de sinais. Eu fico por aqui e até a próxima.